Bem, aqui nós estamos na segunda semana, segundo ano, né? Quinto PET que a gente está entrando aqui. O que acontece? Bem, primeiro a gente tem que conhecer o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é o padrão, é o ciclo, é a circunferência padrão utilizada para que foi utilizada, né? Foi utilizada para achar o π, para padronizar os ângulos, né? E ela foi dividida em 360 graus. E meia circunferência é considerado π e uma circunferência inteira 2π. Então, uma circunferência inteira é 360 graus, meia circunferência é 180 graus em graus. Em rádio é 1π meia circunferência e 2π uma circunferência inteira, tá? Aqui também tem essa questão. Quando você vai olhar estudar ângulo na circunferência trigonométrica, então o que acontece? Se você estiver no sentido anti-horário, no sentido horário, no sentido anti-horário, é positivo, porque o sentido horário é assim, ó, o sentido horário é assim. Aqui tem até uma parte que fala errado. O sentido horário é assim, e o sentido anti-horário é assim, que está voltando, anti-horário. Não, o sentido horário é assim, e o sentido anti-horário é assim, tá? É o contrário. Aí o que acontece? O negativo é horário e o positivo é anti-horário. Aos pontos de referência trigonométrica associados, medidas em graus. Então, o que eu estou falando aqui, eu estava falando aqui. Comecei a ler aqui e me perdi. Espera aí, deixa eu ver. Então, ó, considerando circunferência de raio 1, então, outro detalhe, essa circunferência ela sempre vai ter 2 centímetros. A circunferência trigonométrica, quando falar assim, a circunferência trigonométrica, então você já pode concluir que ela tem 1 centímetro de raio e 2 centímetros de diâmetro. Quer dizer, daqui, passando pelo centro até aqui, 2 centímetros. Até no meio, do meio até a borda, 1 centímetro, que é o raio, no caso. Raio origem cartesiana ortogonal. Tá. O que nós vamos fazer? Vamos reconhecer isso aqui primeiro como sistema cartesiano. Tá? O que é o sistema cartesiano? É aquele que a gente usa lá para fazer as equações. Vamos pensar dessa maneira. Isso aqui vai ser o meu x, isso aqui é o meu y. Porque, na verdade, a circunferência foi desenvolvida a partir dele também. Tá? Depois, aí estuda mais individualmente a circunferência. Mas, para você entender bem, ela tem, o plano cartesiano ele tem uma relação muito forte com isso aqui. Na verdade, você tem que entender plano cartesiano para entender isso aqui. Por exemplo, aqui, ó, no ponto A aqui, o ponto A aqui, se você for considerar que aqui é 1, daqui do 0 até aqui é 1, então no ponto A aqui seria o quê? Que ponto seria esse? Qual coordenada seria? Seria 1 para x e 0 para y. Aqui seria 0 para x e 1 para y. Aqui seria menos 1 para x e 0 para y. Aqui seria 0 para x e menos 1 para y. Tá? Então, esses pontos são pontos que você tem que entender, porque esses pontos têm a ver com a questão do sinal do seno e do cosseno. Mais para frente, se vier a matéria nesse sentido, eu vou especificar melhor isso aqui, tá? Então esses pontos têm a ver com os valores de seno e cosseno, seno e cosseno de 90 graus, seno e cosseno de 0 graus, seno e cosseno de 180 graus, seno e cosseno de 270 graus, seno e cosseno de 360 graus, tá? Então tem a ver. Vamos para frente. Aqui nós estamos olhando arcos simétricos. Quando você tem um arco, um ponto aqui, ó, então quer dizer, olhando esse arco aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, de A até M, você tem um ângulo. E esse ângulo e esse ponto aqui, ele vai ter outros pontos que são simétricos a ele. Esse daqui é simétrico a ele por quê? Esse ponto aqui é simétrico a ele. Esse aqui é simétrico a ele em relação à origem. Esse aqui é simétrico em relação ao eixo Y. Esse aqui é simétrico em relação ao eixo
M aqui. Ao eixo M não. Em relação ao ponto, ao eixo X. Então é simétrico em relação ao eixo X, ó. Tá? Simetria tem a ver com espelho, né? Então a distância é igual a partir do meio que a partir do meio. Quem não sabe simetria tem que dar uma olhada no conceito de simetria, tá? Para entender isso aqui. Dados os arcos de 60 graus, obter as medidas de seus arcos simétricos, tá? Então, ó, 60 graus. Daqui, então, parte do A. 60 graus positivo tem que estar aqui. Se fosse negativo, ia contar aqui para baixo, tá? Então, o que acontece? O que acontece aqui, ó? Vamos olhar aqui, ó. 60 graus, tá? Aí o seu simétrico. Aqui, 120 graus. Por que 120 graus? Você pode olhar de várias maneiras. Como que você vai olhar? Ó? Se aqui é 60, para chegar até 90, que é até no eixo Y aqui que é 90, que você já tem na cabeça aí que é 90, tem que dar 30. Se essa distância aqui é simétrico, essa aqui é igual a distância aqui, então se aqui é 30, aqui também é 30. Então 90 mais 30, 120. Ou então, você pode fazer essa conta aqui, ó, que é 180. Aqui é 180. Menos 60, porque esse arco aqui não é a mesma distância daqui, então menos 60 vai dar 120. Tem várias maneiras de você observar isso aqui. Se você quer esse arco aqui, ó, partindo daqui então, ó, daqui até aqui, 180. Esse arco aqui não é a mesma distância daqui, ó, não são opostos, ó, não é a mesma distância, aqui não é 60, também tem que ser 60. Então vai ser 180 mais 60, 240. Daqui, 240 aqui, é 300 por quê? Aqui é 30, aqui é 30. 240 mais 60 vai dar 300. Ou então aqui, ó, 60. 360 menos 60 vai dar 300. Né? Então, olhando aqui, os arcos simétricos positivos, do 60, do ponto aqui, são esses três arcos aqui. Ó. Tá? Girando 90 graus no sentido anti-horário, a partir do ponto A da circunferência geométrica, paramos no ponto B, que é 0 e 1. Assim, 90 graus é uma medida associada ao ponto B. Tá? Então, aqui vai dar 90 graus. É isso que está falando aqui. Ó. Porém, existem infinitas outras medidas associadas ao ponto B. Aqui está falando dos arcos congruentes, né? Arcos simétricos. Arco simétrico, arco congruente. O que acontece? Quando você vem aqui, 90. Mas vamos supor que você dá 300, em vez de você vir aqui, você vai direto. Ó, 360 e chega no 90 de novo. Então, esse arco de... Qual a volta que eu dei? Eu dei 360 de volta, mais 90. Então, esse arco daria quanto? 450. Ok? Aqui, esse negativo já é negativo, então você tem que olhar para baixo aqui. Ó. Então, vamos supor que eu dei uma volta, 360. Dei outra volta, na mesma volta, 720. Aí eu dei mais uma volta de 270, 990. Então, no sentido contrário vai ser negativo. Então, essa soma toda vai dar 990. Então, duas voltas e mais 270. Então, aqui, ó, uma volta, duas voltas, ó, não, deixa eu começar de novo, do ponto A, uma volta, 360, duas voltas, 720, mais 270, que é 990, então vai ser negativo porque está no sentido horário, no sentido anti-horário é positivo, tá? Que eu já fiz também, tá? O exemplo aqui. Então é isso, sempre que você tiver o ângulo, tem ângulo do tamanho que você quiser, entendeu? Do tamanho que você quiser. E como que olha esses ângulos? É assim, sempre vai ter as voltas completas e talvez o ângulo vai ter volta, por exemplo, se o ângulo sempre vai dar 300, múltiplo de 360, 720 e por aí vai, se ele é múltiplo de 360, ele vai ser sempre um ângulo que vai voltar na origem, porque ele sempre inicia na origem, ó.
360, 720, então vai ser voltar aqui. Então é um ângulo congruente à origem, o ponto zero dos ângulos, tá? Da circunferência trigonométrica. Agora, se for um outro ângulo que não dá, por exemplo, 720, então vamos supor que seja 800. Então 720 dá 80 a mais. Então o que acontece? Esse ângulo, vamos supor que seja assim, então vamos supor que seja de 800 graus. Então vai ser duas voltas, 720, não, se é positivo tem que vir para cá. Então duas voltas, uma volta, duas voltas, 720, mais 80 graus, que é 720, mais 80, que é 800 graus que eu estou fazendo, então vai dar mais ou menos aqui, ó, aqui, pertinho do 90, não vai dar em cima do 90 não, porque para dar 90 aqui tem que dar 790, 810 quer dizer, 810 para ser 90 aqui, ó. Então quer dizer, uma volta, 360, duas voltas, 720, mais 80, que é 800 que eu estou olhando, vai dar mais ou menos aqui, ó, tá? Tem que aprender a olhar isso aqui, porque na hora de fazer as atividades tem que saber. Ok, aqui só está mostrando, então aqui, ó, uma volta, 360, mais 90, uma volta, mais 90, vai dar 450 graus, e também mais um quarto aqui, ó. Por que está mais um quarto aqui? Porque um quarto de volta. A circunferência não tem 4 pedacinhos de 90 graus? Aqui, 90, 90, 90. Então, é um quarto de 90. Um quarto. Um quarto da volta completa. Então, o ângulo de 90 graus, ele também pode chamar o ângulo de um quarto de voltas, tá? Então, isso aqui, um quarto aqui é a mesma coisa que 90 graus. Um ângulo de um quarto de volta. Ângulo de um quarto de volta. E aqui, no negativo, no caso menos 990 que vocês viram lá, está simbolizado aqui, ó. Uma volta, duas voltas, 720, mais 370 voltando aqui no B aqui, ó. É mais menos, né? Que é negativo, foi negativo. Dá 360 vezes 2, 720, mais 270, mais 270, 990, negativo. Tá? Você sabe que os números são todos negativos, você vai somar eles todos e vai ficar negativo. Tá. Aí deu um exemplo aqui. Aí pede para você marcar aqui no ciclo trigonométrico esses pontos aqui. O 45 graus é tranquilo, porque você sabe mais ou menos que é no meio. Se aqui é 90, 45 tem que ser no meio. 150, 150 vem depois de 90. Depois de 90, aí você vai marcar mais ou menos aqui. Não é 100% não. Se fosse dado isso aqui, você vai marcar mais ou menos. Que não te especificou direitinho. Você não sabe exatamente o local, né? 180. 180 graus. Aí, 180 vem aqui, ó. Marcou aqui, ó. Agora, esse ângulo aqui, ó. Você teria que transformar esses dois ângulos, esse ângulo e esse ângulo aqui, em ângulo grau, né, para você saber, porque desse número, do jeito que está os números aqui, você não vai saber colocar aqui na circunferência os valores. Então aqui foi transformado, veja bem, ele ensinou lá com regra de 3, mas aqui ele fez do jeito que eu tinha feito, ó. Colocou 180, no lugar do π, colocou 180 graus, 8 vezes 180 dividido por 6, 240. Aqui no lugar do P colocou 180 graus, 8 vezes 180 graus, dividido por 6, 300 graus. Tá? Então, e aqui ele marcou 240, ele achou que é 240, e ele daí colocou aqui o ponto, ó. 8π sobre 6 aqui, ó, 240, que é antes de 270, que é 270, então vai ser nesse meio aqui, vai ficar 240. 300, você já até tinha visto lá, ó, 300, então vai ser mais ou menos por aqui, ó. Na verdade, 300 é mais pra cá um pouquinho, né? Os 300 aqui, bem que é 200, bem que isso aqui é 90, 270, então 300, não, é por aqui mesmo, que é aqui mesmo, que aqui vai dar 60 a mais, 360, isso mesmo, é aqui mesmo, tá certinho. Eu tô voando aqui. Encontre a primeira determinação positiva de um arco de 1140 graus. Vamos dividir 1140 graus por 360, quer dizer, aí você divide. Aí, vamos supor que você pega a calculadora. Vai dar exato? Não vai dar. Por quê? Porque vai sobrar 60 e esse 60 vai ser número decimal que vai dar, porque 360 dividido por 360 não vai dar exato.
vai dar menor do que 1. O que acontece? Então, se você dividir na calculadora, você vai aproveitar só o 3 aqui. Aí o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar 3 vezes 360, aí vai dar o valor que você vai subtrair aqui, vai achar o 60. Então, 3 vezes 360, deixa eu fazer aqui, ó. Só para ver, ó. 3 vezes 360 igual 1080. Aí 1080 para chegar a 140, a 1140 vai dar 60. Tá vendo? Se você multiplicar 2 vezes 360, 720. 720 menos 920, 920 menos 720 vai dar 200 graus. Esse resto aqui, ó, é a diferença. Mas então, quando você divide esse valor aqui pela calculadora, na calculadora, não vai dar exato. Aqui não está exato o valor, tá? Você tem que tomar cuidado com isso, que vai dar um número decimal aqui nessa divisão com a calculadora. Se eu dividir 920 aqui, eu até vou fazer aqui para a gente ver, ó. 920 dividido por 360. Eu sei que a maioria vai usar a calculadora. Vai dar 2,555555555. Então vai dar uma dízima periódica, tá? Então você vai olhar só o 2. Então você vai pegar o número inteiro que der, que é 2 vezes 360. Aí vai dar 720. Aí você vai subtrair aqui, você vai achar o resto, que o resto aqui vai ser o ângulo, a volta incompleta. Isso aqui, o 60 aqui, é a volta incompleta. São 3 voltas e 60 de ângulo, que é a volta incompleta que ele deu. Ele deu 2 voltas de 360, depois aí deu e chegou até os 60 graus, tá? Aqui deu 3 voltas de 360 e depois sobrou e chegou até os 60 graus. Aqui deu 2 voltas de 360, quer dizer, 2 voltas. Depois chegou aqui no ponto A, igual nós estávamos lá, aí deu mais uma volta assim de 200 graus. É um pouquinho abaixo do 180, tá? Vamos para frente aqui. Represente 2 voltas, tá? Aí tá aqui, já tá falando aqui, ó. Tá falando tudo que eu falei, já tá aqui. Eu não vou repetir não. Então letra C aqui, ó. Vamos fazer letra C, que é mais negócio, que é mais complicadinho. Então o que você tem que fazer primeiro? Transformar. O que tá pedindo aqui? Letra C. Tá pedindo para saber quantas voltas que é. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir. Aqui pede para separar, né? Aqui está separando em rádio mesmo, né? 2 sobre 24, 27 sobre... Aqui separou. Você tem que ter a cabeça para você fazer isso aqui. Por quê? Porque... para você fazer isso aqui de cabeça, você pode fazer, mas não é fácil descobrir isso aqui assim. É fácil imaginar. O que você tem que fazer aqui? Mas vamos tentar aqui. Eu vou tentar explicar como que você faz isso aqui. Você tem que descobrir o número aproximado de 27 que divide por 4. O número menor, maior possível, aproximado de 27. Então é 24. Então 24 sobre 4 vai dar 6. O outro vai ser 24 sobre 4, 24π sobre 4, mais 3π sobre 4. Você sabe que soma de fração, que o denominador, eles são iguais, ele só conserva o denominador, conserva o denominador e repete ele. Então aqui, ó, repete embaixo, e em cima você vai olhar o seguinte, 27. Qual o número que é aproximado de 27 que divide por 4? 25, não. 26, não. 23, não. É 24. Então 24 você vai colocar 24 dividido por 4. Então você coloca 24 dividido por 4, 6. E outra fração vai ser essa aqui, ó. Então, através disso aqui, você vai saber que 6π é o quê? A volta completa, uma volta completa na circunferência tem quanto? Tem 2π. Então, 6π, na verdade, 6π são 3 voltas. 6π são 3 voltas. Por quê? Cada volta são 2πs. Ok? Por isso que aqui está 3 vezes 2π. Então, são 3 voltas de π mais 3 quartos de π. Tá? Rádio. Transformando isso aqui. Então, vou ver se tem mais algum exemplo aqui.
Portanto, a primeira determinação positiva, é a primeira determinação positiva. Então, a primeira determinação positiva é sempre o ângulo que sobra, tá? Primeira determinação positiva. Se o ângulo é positivo, vai ser a primeira determinação positiva. Se falar negativo, aí você vai ter que olhar o contrário. Deixa eu pegar um negócio que eu vou explicar isso melhor aqui, porque eu estou vendo que isso aqui tem que ser bem melhor explicado. Espera aí. Eu vou fazer aqui. Olha só. Vamos entender aqui. Fazer aqui um ponto de partida. Ai. Esse ponto aqui. Então, ó. Vamos aqui. Vamos supor que eu fiz o cálculo lá, achei um ângulo que deu aqui no ponto. Ó. Vou colocar esse ponto aqui de outra cor. Não, vermelho não vai resolver. Eu coloquei ele amarelão. Vamos supor que eu achei esse ponto aqui. Então aqui é o início, tá? Vou colocar aqui como início. Aqui vai ser o meu início, tá? Então, lembrando que aqui é positivo, né? Então, partindo daqui, ó. Ai, não tem jeito de escrever com esse trem, não. Tá, é positivo. Eu não vou ficar esquentando a cabeça demais com isso, não. Tá, aí ficou filezinho. Olha só. Partindo, isso aqui é o zero. Partiu daqui. A primeira determinação vai ser o quê? Vai ser esse pedacinho aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 120 graus. Então, a primeira determinação vai ser o quê? O 120, o valor que sobrou. Naquela conta que eu fiz lá, calculei lá. Vamos supor que seja um ângulo, aí sobra um ângulo grande, que eu dá várias voltas, mas aí no final vai me sobrar, eu vou fazer aquela conta lá, vou achar as voltas, e vai me sobrar esse valor aqui. Esse valor aqui vai ser a minha primeira determinação positiva. Mas vamos supor que me impede a primeira determinação negativa desse ângulo positivo. Tá? Então, o que vai ser? Você vai achar aqui 120. Vou escrever aqui, ó, 120 graus. Tá? 120. A primeira determinação negativa vai ser, na verdade, esse valor aqui, ó, vindo daqui para cá. Então, vai ser a diferença. Qual a primeira determinação? Se o ângulo deu 120 aqui, a primeira determinação negativa dele vai ser essa aqui, ó. Agora, vamos supor que o ângulo ele seja negativo. Então, você vai fazer o cálculo aqui, ó. Se ele for negativo, você tem que vir aqui. Vamos supor que você vem aqui, ó. Ele daria aqui também, ó. Vamos supor que você vem aqui, aí o ângulo daria aqui, ó. 120 aqui, ó. Você tem que prestar atenção, que se ele for negativo, você vai ter que vir aqui, ó. Aí ele ia vir aqui, ó, se fosse negativo. Se ele é positivo, você vai contar aqui. Se ele deu aqui, a determinação positiva dele é aqui, a determinação negativa dele é aqui. Se ele é negativo, você vem aqui, roda aqui. Então aqui vai dar 120 negativo. Vai dar 120 negativo. 120 negativo. E a primeira determinação positiva dele, será esse valor aqui, que é o contrário de 120. Que é, no caso, 120 menos 360 vai dar 240. 240, né? 360 mais 120, 240. 240 mais 120 vai dar 360. Então, ó, 240. Então, esse ângulo aqui, ó, seria 240, tá? Então, tem que tomar cuidado. Se ele é positivo, vou desmanchar aqui de novo. Se ele é positivo, aqui vai ficar assim, ó. Então, aqui a primeira determinação positiva é essa aqui. Mas aí a primeira determinação negativa dele é aqui, ó. A diferença entre os valores. Então, vai ser esse valor aqui, ó, partindo daqui, vai ser negativo, menos 240. Que seria esse ponto aqui, ó. Menos 240. Aí seria esse pontinho aqui, ó. Tá? Então, você partindo daqui, negativo.
tá? Isso aqui é partindo daqui. Não vou confundir muito a cabeça de vocês com essa história, não. Mas vocês entendendo positivo aqui já está de bom tamanho por enquanto. Eu acho que negativo, não sei se ele vai dar de uma vez, vamos ver aqui se vai ter. Então aqui é a primeira determinação positiva. Eu nem tinha visto isso aqui, agora que eu vi. Tá, atividades. Qualquer coisa, agora vem atividades. Qualquer coisa, se não entendeu isso aí, é só me perguntar depois que eu explico melhor num vídeo só separado, só sobre isso aqui. Aí eu faço uma circunferência bonitinha pra gente entender melhor, tá? Então, você sabendo, você tem que entender como separa aqui. Acho que vou dar um outro exemplo aqui de ângulo para a gente fazer aqui. Vou dar um outro exemplo aqui. Quer ver? Vou dar um outro exemplo aqui, ó, de ângulo. Bom, eu vou inserir, dar outro exemplo aqui, porque se eu não der outro, esse negócio aqui ficou de achar o ângulo, que é mais complicado aqui quando é rádio assim. Se você preferir também, você pode transformar ele em grau. Porém, quando você transforma em grau, e se a resposta do exercício estiver em rádio, você não vai saber qual é a primeira determinação. A não ser que você transforme em grau, acha a primeira determinação em grau, que é mais fácil de fazer, e depois transforma esse ângulo que você achou, que é a primeira determinação, em rádio de novo, tá? Mas vamos tentar fazer dessa maneira aqui, para você entender. Vou fazer outra aqui, ó. Ver se eu faço outra aqui. Inserir equação. Inserir nova equação, tá? Aqui. Tá ok. Então, vou inserir. O problema é achar o pi aqui. Cadê o pi? Aqui está o pi. Então, eu vou colocar aqui. Vamos supor que eu coloco 31 sobre 5. 31 sobre 5. Tá? 1 sobre 5. Tá. Vamos imaginar aqui, como que eu vou transformar isso aqui? Vamos imaginar como que eu vou transformar isso aqui. Como que eu vou transformar isso aqui em separar, né, a determinação dele. Porque sempre que o número é maior aqui, ó, você já pode ter certeza, maior do que o número aqui é maior, o número do numerador é maior que o denominador aqui, você pode ter certeza que é mais de uma volta na circunferência, tá? Então você já pode ter certeza. Então o que acontece? O que eu vou ter que olhar? Vou ter que olhar algum número que é o maior número que chega próximo de 31, que é divisível por 5. Qual que é? É o 30, né? Então, eu posso repetir isso aqui, ó. Vou repetir. Então, isso aqui ficaria da seguinte maneira aqui, ó. Então, ficaria 30 sobre 5. 30 sobre 5. Mais. E aqui ficaria o quê? 1 sobre 5. 1 π sobre 5. Que seria π sobre 5, né? Então, olha só para você ver. Esse 1 nem tem necessidade de deixar aqui não. Vou deixar só para você entender. Só por questão de entendimento, mas não preciso deixar, tá? Então o que acontece? 30 dividido por 5 vai dar o quê? 6, né? 6 vezes 5, 30. Então vai dar 6. Vai dar 6. 30 dividido por 5, esse valor aqui, ó. 6π. Esqueci de... então... Ai, meu Deus do céu. Será que só copia tudo? Eu quero só copiar o π aqui, ó. Vamos ver se vai agora. Então deu, ó. Então vamos lá. Então o π. Então aqui ficaria quanto? Então aqui ficaria 30 dividido por 5, 6π. 6π. Mais. Aqui então ficaria o quê? Π sobre 5. Π sobre 5. Tirar esse 1 aqui, que esse 1 não precisava nem deixar ela ali, só deixei aqui por questão de aprendizado, tá? Então, olha,
π sobre 5. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que as minhas voltas completas são com 3 voltas. Eu tenho 3 voltas. Posso escrever 3 voltas completas. Por quê? Cada 2π eu tenho uma volta completa. Vamos supor que dê 5π aqui. Aí você tem que prestar atenção. Porque é o seguinte. Você tem que prestar atenção. Porque se der um π só, se der 5π, é 2 voltas completas mais 180 graus. E esse 180 graus vai ter que somar com o lado de cá, tá? Se der esse valor, você tem que entender que o π que sobrou aqui, você tem que somar com o lado de cá. É isso que você tem que prestar atenção. Depois eu vou fazer um aqui também desse modelo, para a gente ter um modelo a mais. Então, ó, 3 voltas completas. 3 voltas completas eu sei daqui, ó. Por quê? 6π, cada volta não é 2π? Cada volta completa é 2π? Se tem 6π, então divide por 2 aqui, que eu vou achar 3 voltas, tá? 3 voltas completas, mais esse valor aqui, que é a minha determinação que positiva. No caso, é um ângulo positivo que eu estou trabalhando. Determinação positiva é esse aqui. Então, mais a minha determinação positiva, que é esse valor aqui, ó. Tá? π sobre 5. Tá? Então, se você vai transformar, é assim que transforma. Sempre você vai olhar o número aproximado. Vou dar outro exemplo aqui. Vou até pegar esse daqui mesmo e vou mudar aqui. Vou ver um que dá diferente aqui. Vou ver aqui, ó. Vou ver um que deixa eu ver, 30, pelo menos que é múltiplo de 5. 28 é dividido por 5? Não. Então você vai ter que achar um número que é aproximadamente divisível por 5. Qual é o número que é aproximadamente dividido por 5? O número aproximadamente dividido por 5 é 25, que é o mais próximo de 28 é 25. Então o que é que eu vou colocar aqui? Na primeira parte aqui, ó, eu vou colocar 25. Ok? Mais. Sobrou quanto aqui, ó? 25. Para chegar até 28, sobrou quanto? Sobrou 3. 25, 26, 27, 28. Então aqui vai sobrar 3. 3. Ok? Ok. Aí então tá. Então nesse caso aqui, ó, vai dar diferente. Olha o que, que vai acontecer. 25 dividido por 5, 5π. 5π. Vou copiar isso aqui. Só o π então aqui, ó. Então 5π, né? Sobrou 5π. Então 25 dividido por 5, 5π. Mais esse valor aqui que sobrou. Então o resultado é esse aqui. A minha primeira determinação positiva vai ser esse valor aqui. Por que que não? Porque aí você, é isso que eu tenho que entender, ó. Também eu estou explicando aqui detalhado, para depois não falar que eu não falei. Por que não? Porque aqui tem 2 voltas e meia. Então eu tenho que considerar aqui, ó, na verdade, é só 4π, que dá 2 voltas. 4π vai dar 2 voltas. Então eu tenho que considerar que aqui, ó, vai ser as voltas completas vai ser 4π. 4π eu até vou tirar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Então aqui a minha volta completa aqui vai ser 4π, que eu vou eliminar para mim não olhar. Para mim não preciso nem de olhar, então mais e entre parênteses aqui, ó. Então vai ser a minha primeira determinação vai ser π
minha primeira determinação será π mais esse valor aqui, ó. Tá? Π mais esse valor aqui. Aí você me falou o seguinte, aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando você vai resolver lá essa atividade, você vai ter que somar esse π. Por quê? Na hora lá, vamos supor que tem uma opção para você marcar. Eu aceitaria dessa maneira, não teria problema nenhum em falar que aqui é π mais 3π sobre 5, tá? Mas você teria que resolver isso aqui, somar isso outra vez aqui. Ok? Você tem que somar isso aqui outra vez. Você tem que somar isso aqui outra vez. Por quê? Na hora, vamos supor que a resposta da primeira determinação positiva, então isso aqui vai ser o quê? Isso aqui será a minha primeira determinação positiva. Mas se você deixar assim, positivo. Se você deixar desta maneira, a primeira determinação positiva será isso aí. Mas se você deixar dessa maneira, o que vai acontecer? Você talvez não vai ter a resposta na sua atividade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que somar isso aqui. Como que soma isso aqui? Aí vem a questão. Quer ver? Você tem que fazer isso aqui, ó. É soma de fração. Vou desmanchar em cima, que em cima não vou ter nada. Tem que repetir de novo para... Então tá. O meu MMC, mínimo comum, não, máximo divisor comum, é 5. Aqui seria como se tivesse 1 embaixo aqui, ó, né? Nessa fração aqui, π sobre 1 e 3π sobre 5, tá? Então, o MC é assim. Então, vai ser 5 dividido por 1. 5. 5 vezes π, 5π. Então, aqui fica 5π. Vou pegar esse π aqui e colocar lá. 5π. Mais. Aí, esse mais repete. Então, 5 dividido por 1, 5. E aí, vai dar mais 3π. 3π. Então, aqui vai ficar o seguinte, igual a 5π mais 3π, 8π. Aí eu vou ter que repetir isso aqui de novo para não fazer isso aqui. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar da seguinte maneira. Então, 8π o resultado, 8π sobre 5. Então, a resposta final desse daqui que eu falei, ó, que é 28 sobre 5π sobre 5, vai dar 8π sobre 5. Tá joia? Esse vídeo ficou comprido, mas ficou bem explicado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tem não. Agora é só as atividades aqui, espero que vocês consigam fazer.